Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Estamos unidos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje nós celebramos a memória de São Gregório Magno. Nasceu por volta do ano 500, 490, 480. Ele é vamos dizer assim, um ícone importante na nossa igreja, né? Foi Papa. Ele, graças a eles, nós temos o chamado canto gregoriano, né? O canto sacro. A música passou a ter espaço dentro da vida da igreja, ainda na celebração eucarística. Então, São Gregório foi um dos grandes reformadores litúrgicos já no início do primeiro século. Trouxe muitas outras situações dentro da vida da igreja, sobretudo na liturgia, os rituais. Foi um dos grandes conhecedores da vida de São Bento. Ele escreveu uma biografia sobre a vida de São Bento. Ele que foi monge também, beneditino, né, ficou por um tempo no mosteiro, logo depois que ele foi eleito prefeito da cidade de Roma. Então foi prefeito, deixou o cargo público para que ele pudesse estar no mosteiro. E no mosteiro, no período de crise da igreja, foi eleito Papa, o Papa com o nome de Gregório, depois para nós Gregório Magno. Então hoje nós celebramos esse dia, essa memória de São Gregório na vida de cada um de nós. Hoje é também aniversário da Laís, né? Dia de São Gregório. E amanhã da Ana Laura, né, Ana Laura? Nós vamos continuar a reflexão dentro desse itinerário do Pentateuco, sobretudo do livro do Gênesis. Eu fiz um breve esquema sobre o itinerário bíblico na perspectiva de Abraão, Isaac. Lógico que nós não vamos conseguir ler ele todo. Subentende que vocês fizeram uma leitura, uma breve leitura do livro do Gênesis, sobretudo a partir do capítulo 11, 12 até o 25 é o capítulo que nós temos a referência da vida de Abraão. Para que a gente possa entender, né, esse percurso da vida de Abraão, uma boa parte do livro do Gênesis, nós temos essa perspectiva dos patriarcas. Abraão é o chamado pai da fé, né? Nós vamos entender o porquê Abraão, a ele é eleito como o pai da fé. Vamos pegar já no início a vocação de Abraão no capítulo 12, versículo de 1 a 9. A vocação de Abraão. De Abrão. O Senhor disse a Abrão: deixa a tua terra, a tua família e a casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei e exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênçãos. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Abrão partiu como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã. Tomou Sarai sua mulher e Ló, filho de seu irmão, assim como todos os bens que possuíam, os escravos que tinham adquirido em Harã, e partiram para a terra de Canaã. Ali chegando,
Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Os cananeus estavam então naquela terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse-lhe: Darei esta terra à tua posteridade. Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Em seguida, partindo dali, foi para a montanha que está ao oriente de Betel, onde levantou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Abrão edificou ali um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Continuou depois sua viagem de acampamento em acampamento para Negebe. Então nós temos esse relato do chamado de Abraão. Nós sabemos de onde vem Abraão, segundo a palavra de Deus. O pai de Abraão, quem recorda o nome do pai de Abraão? Nome bonito, quem tiver filhos aí, quiser dar um exemplo, né? Taré é o nome do pai de Abraão. Taré, né, era desse lugar chamado Ur dos Caldeus. Hoje, se colocássemos no mapa, seria praticamente a Síria ou Iraque. Alguns dizem que dentre esses países, então se tem aí pesquisas sobre esses lugares, já não existe essa cidade, mas se dizem que é próximo aí nesse Oriente, no Oriente. Taré é desse lugar. Esse lugar, provavelmente pelas pesquisas, era um povoado grande, não era uma civilização pequena. E é interessante que Taré, ele já recebe um chamado anterior de Abraão. Qual que é esse chamado de Taré? Ele sai de Ur dos Caldeus e vai até a cidade de Harã, que provavelmente ficava na terra da Palestina, na terra de Israel, já era Israel. Então, parece que existe uma situação contrária como no nosso pensar, né? Parece que Abraão, ele é chamado a ir para Israel, mas parece que a lógica se inverte. O próprio pai dele já faz essa mudança, mas Abraão, ele é chamado a fazer um novo êxodo. Antes de Moisés, ele faz uma viagem para retornar a Israel com um povo numeroso. Então, se pensarmos e refletirmos a figura de Abraão, qual que é o papel de Abraão? O papel de Abraão é ter uma terra própria, uma descendência própria. Não era encontrar um lugar, simplesmente como Moisés faz, mas encontrar, através da sua descendência, um povo próprio que tenha um único Deus e que faça uma experiência com esse Deus único. Então nós temos Taré, então temos que lembrar, o pai dele é aquele que já tinha feito uma experiência do êxodo. O fato de Abraão estar nessa cidade é o lugar que ele recebe a sua vocação. Abraão recebe a vocação nesse lugar chamado Harã. E dentro desse itinerário nós vamos ver que Abraão faz em poucos trechos do texto de Gênesis, nós vamos ver que ele faz uma grande experiência de um êxodo. Ele vai de Harã, ele vai para o Egito, ele volta para o Egito, caminha sobre a Síria e volta para a sua terra. Então, dentro desse itinerário é que ele vai reconstruindo esse povo. O que significa isso? Contar a história de Abraão é contar o início de um povo. Lembra que a gente falou do Gênesis como o início da criação, do mundo e das tradições. Aqui nós vamos contar, através desse homem, Abraão, o início de uma experiência de uma tradição, que é a tradição cananeia.
Nós sabemos que em Israel, antes de existir uma civilização, existia pessoas que eram pessoas que não tinham uma residência física, vamos dizer assim, fixa. Eram os chamados rapirus. Eram os grandes homens do deserto, os rapirus. Eram aqueles que podemos comparar hoje, atualmente, com os tuaregues, aqueles grandes homens do deserto. Então eram pessoas que viviam essas experiências pelo deserto, e boa parte deles vão se reunindo e formando pequenos grupos. Aí vai surgir os cananeus e outros povos. São esses povos que vão dar origem ao povo hebreu. É o povo hebreu que nós temos dessa formação de Israel. Então, os homens primitivos de Israel. E Abraão, ele vai fazer como se fosse essa representatividade desses primeiros povos que vão surgindo. Que é um povo que ele faz o seu êxodo. E nesse êxodo, eles vão fazendo essa experiência com esse Deus único. Então, esse chamado primeiro de Abraão. Na vocação de Abraão, é interessante que Deus faz com que ele saia do seu povo, da sua família. Vamos ler aqui. Nós temos lá. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra. Qual a diferença de uma terra para outra? Nenhuma. Até porque ele vai voltar para o mesmo lugar. Mas Deus quer que ele faça a experiência da sua terra. Ou seja, a terra que você vive hoje não é sua. Porque essa terra ainda não está abençoada. Não tem ainda essa certidão, vamos dizer assim. Da tua parentela e da casa do teu pai. Quer dizer, essa família ainda não é a sua família. Você precisa constituir uma nova família. E, sobretudo, vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei e engrandecerei teu nome. Sê uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Por ti serão abençoados todos os povos da terra. Uma promessa grandiosa que, para nós, é uma espécie de Abraão, uma espécie de um intermediário do próprio Deus. A ele é confiado a bênção àqueles que abençoarem e a maldição àqueles que amaldiçoarem. Então, ele é esse instrumento do próprio Deus. É a figura de uma paternidade do próprio Deus naquele lugar. Então, Abraão, ele é o representante, vamos dizer assim. É como se nós colocássemos hoje o vigário de Cristo na terra. Quem que é? É o próprio Papa. Por que isso? Porque nós temos na tradição bíblica, dentro da perspectiva petrina, o chamado de Pedro. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. A perspectiva é a mesma. Abençoarei os que te abençoarem. Aquilo que você ligar na terra será ligado nos céus. Então nós temos essa ponte, dessa representatividade do próprio Deus, e na nova revelação, na revelação plena em Cristo Jesus, a figura de Pedro. Também esse, vamos dizer assim, o novo patriarca, ou seja, aquele que abre os caminhos para essa revelação de Deus. Então nós temos essa ponte também que nós podemos fazer entre Abraão e a figura de Pedro. E assim também a sucessão dos apóstolos. Promessa, então, de Deus a Abraão: terra e descendência. É o que há mais importante até hoje na cultura judaica. Ter uma terra fixa, onde eles possam viver a sua fé. Uma descendência. Por que é importante uma descendência?
Há tempos atrás, hoje já não se tem essa compreensão, ter muitos filhos era um sinal de bênção. Por quê? Mão de obra barata, né, vamos dizer assim. Uma delas, lógico, que não é sobretudo isso. Mas ter muitos filhos significa que tem muitas pessoas ali para o trabalho do campo, para o cultivo da roça e até mesmo para o dia a dia. Então, os pais não tinham essa perspectiva de dificuldade dentro da criação, né? Muitos eram criados ali, né? Estava no meio, um vai criando, cuidando do outro. Quem tem muitos irmãos sabe disso. Um que é mais velho vai cuidando do outro mais novo. Então, uma família grandiosa, não somente, lógico, no passado, mas hoje também é sinal de bênção, com certeza. Mas essa perspectiva é muito forte. Se nós temos alguém que adora o único Deus, Javé, e essa família tem um povo numeroso, vamos dizer assim, uma descendência numerosa, essa tradição monolátrica ela vai se espalhar. Então, justamente também essa perspectiva dessa família grandiosa para que a descendência desse povo que tem essa cultura, esta fé, dessa tradição religiosa no único Deus, é importantíssimo. Então, os judeus, eles têm essa perspectiva muito diferente de outras culturas. Se nós pegamos a cultura chinesa, para eles, não pela tradição, mas nos dias atuais, se tem poucos filhos, até pela população que eles têm hoje, que já é numerosa. Mas a tradição judaica, ela confia esse povo numeroso. A esterilidade, como eu já disse dentro do encontro passado, era um sinal de contradição. Era um sinal de contradição desta bênção, não ter filhos. Porém, dentro da tradição religiosa, ter muitos filhos era um sinal de bênção. Por isso que Deus intervém na história e age segundo aí essas promessas da terra e da descendência. Então essa é a compreensão que nós temos desse texto do chamado de Abraão. Tranquilo até aqui? Alguma pergunta? Então a promessa, assim. Êxodo é uma, vamos dizer assim, é uma experiência de saída, vamos dizer assim, de viagem que esse povo faz da sua terra para a procura de uma terra que ele precisa encontrar. Quando nós falamos de Êxodo, é a saída de um povo para encontrar uma outra terra, um outro lugar. É uma viagem, vamos dizer assim. Então, a tradição bíblica, ela é uma tradição exodal, é uma tradição de caminhada do povo para encontrar essa terra prometida, essa caminhada. Então, quando nós falamos de Êxodo, é essa saída daquele lugar para encontrar um outro lugar. Tá, é importante aí. Aqui, como está chamado o chamado de Abraão, poderia ser Abrão primeiro. Por quê? De acordo com o nome, se muda a missão. Então, quando se coloca, a partir do momento que na Bíblia nós vamos encontrar Abraão, significa que ele acolheu a missão. O nome velho era o nome daquele que ainda não recebeu o chamado. Por isso que nós temos diversas outras tradições no Novo Testamento e que o próprio Cristo dá um nome àqueles que recebem a missão. Se nós temos Simão, aquele vai se tornar quem? Pedro. Justamente para dizer a missão que é encarregado. Então, diversos momentos nós temos essas mudanças de nome para dizer, agora esse momento ele recebeu a missão e acolheu a missão. Então, o nome é importante. Também a tua esposa, Sarai, ou Sarai,
como alguns chamam, ela também é mudado a missão. Se você pegar na tradição da Ave Maria, você vai ver essa mudança. No primeiro momento está Abrão. Como que está aí agora? Abrão. A mudança ela vai se dar quando nós temos ali a aliança de Deus, depois do capítulo 15. Nós temos primeiro o chamado, que não é ainda esta aliança. Então, o chamado e depois um firmamento. Então, chama para que ele possa caminhar e a partir disso faz uma outra promessa para que eles possam ter esse pacto. Agora, eu aceito viver essa missão que Deus confiou. O chamado, a resposta a esse chamado e a missão. Então, isso acontece com Abraão. Então, é importante. Então, quando a gente fala do nome que é mudado, é porque mudou a missão, vamos dizer assim. Essa missão, ela é aceita quando for firmado um pacto. É como você assinasse um contrato ali, né? Com Deus, é pela palavra, não precisa de contrato, não precisa de assinatura. Eu quero, eu vou lá, eu assumo essa missão. Então, por isso, nós temos esse chamado da aliança com Deus. Então, a primeira coisa, o fio condutor desse chamado do patriarcado, dos patriarcas, a experiência primeira é a fé. Então, é a fé que move o povo a caminhar a um lugar que é incerto. Ele já tem uma terra, já tem uma família. Tudo condiz para que eles possam o quê? Não querer mais nada. Já estou lá em Ur dos Caldeus, já tenho minha família, né, já tenho tudo. Então, qual que é o primeiro sentimento? De estabilidade. Então, não preciso mais o quê? Se eu caminhar pelo deserto, qual o risco que eu vou ter? Então, por isso que nós também colocamos a Abraão, o pai da fé. Porque ele caminha pelas incertezas, sabendo que ele tem uma certeza. Quem guia ele é o próprio Deus. É como na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Nós temos muitas incertezas. Ao momento que somos lançados no mundo, nós temos as incertezas de tudo. Nós não sabemos se amanhã vamos perder o trabalho, perder o emprego, ou se vamos ou perder alguém da família. Nós vivemos incertezas, nós não sabemos. Porém, o que cabe a cada um de nós? Dentro dessas incertezas se colocar, olha, aconteça tudo o que acontecer, eu estou firme na fé. É isso que para nós, Abraão pode dar como uma grande lição. Existe um livro muito interessante que a gente reza com Abraão, muito interessante, chama Nos Passos de Abraão. Um livrinho curto que tem diversos momentos para a gente refletir e rezar através dessa caminhada de Abraão, chama Dos Passos de Abraão, da editora Paulus, muito interessante. E junto com essas coleções tem outras, Nos Passos de Pedro, Os Passos dos Santos também, de Madre Teresa, entre outros. Mas de Abraão é interessante. Ele trabalha muito essa perspectiva da fé, em momentos de incerteza. Então, a fé é o que é uma abertura histórica na vida de Abraão e dos patriarcas. Sem fé, a gente não consegue fazer a nossa caminhada, a nossa experiência. Por isso que o catecismo da igreja vai começar com o dado da fé. Porque sem a fé, o que vai motivar nós a estudarmos a palavra de Deus, a fazer nossa caminhada e colocar a nossa caminhada do dia a dia com essa compreensão de que sem a fé nós não podemos realmente encontrar essa felicidade plena. Então a fé é aquilo que abre uma perspectiva nova histórica, a intervenção de Deus na minha vida. Então isso é importante. Então é isso que move a nossa vida, a fé. A fé, ela é essencial. É por isso que nós começamos o livro do Gênesis, quando fala de uma caminhada primeira do povo, se fala da fé. Primeiro precisa ter fé, senão não é possível dar nenhum passo, né? Como nos passos de Abraão.
não é possível caminhar, né, sem essa abertura da fé. E assim, quando há a fé, esse processo histórico muda, os caminhos são mudados. Eu começo realmente a caminhar, eu perco a minha estabilidade daquilo que eu tenho como certeza para viver aquilo que é incerto, porém, que é gratificante, que é graça. Então, por isso, Abraão traz esse modelo de fé para cada um de nós. Então, nós vamos ver isso. Desde o início, Abraão aparece como um homem cuja vida é determinada pela fé. A partir do momento que ele sai da sua casa. Isso nós vamos ver no decorrer de todos os textos bíblicos. Há uma decisão. Quando se fala de vocação, de chamado, é preciso ter o quê? Uma determinação. Quando você recebeu o chamado ao matrimônio, você largou o certo pelo duvidoso, ou não? Vamos dizer assim, eu estou na minha casa, tenho minha caminha, tenho o papai, a mamãe, tenho tudo lá. Para uma coisa que é incerta. Porém, você tem uma herança sobre aquilo. Aquilo que talvez para nós racionalmente seja dúvida, para você não, é uma certeza. Eu vou viver na graça de Deus, por isso eu busco o quê? O sacramento do matrimônio. Então não é tão duvidoso assim. Numa perspectiva racional, pode ser. Então, por isso, o que coube a você dar esse passo a mais no sacramento do matrimônio? A fé. A fé naquilo que você está escolhendo. Eu acredito que aquilo vai dar certo na minha vida, porque senão eu ficaria na minha casa. Né? Ficaria lá com meus pais, né? Como alguns dias ficaria para o titio, para a titia. Né? Para mim era mais fácil. Ou, no meu caso, na vida sacerdotal, tinha uma estabilidade, deixei aquela estabilidade por conta dessa fé que eu recebi. Então, a fé, ela é primordial. Então, Abraão aparece como um homem cuja vida é determinada pela fé. Se colocarmos, qual é a lição que Abraão consegue nos dar? A fé. A fé. Quisermos procurarmos na Bíblia alguém cuja tamanha fé é grandiosa, quisermos fazer uma pregação, uma palestra, tem que começar por Abraão. Tem que começar por essa experiência, desse passo grandioso que Abraão deu. Então não tem como falar de fé sem falar de Abraão. Até o catecismo também vai nomear homens e mulheres de fé. Entre eles Abraão e Maria. Então é preciso, nesse início, também trazer isso. Em que consiste essa fé? Nós vamos refletir. O que consiste essa fé? Para que essa fé? Deixar todas essas seguranças, como eu já falei, terra, parentes, casa do pai, e ir a uma terra que ele não conhece, nem sabe onde é. Apenas Deus falou, uma terra que eu vou te mostrar. Só que para eu mostrar, você precisa caminhar. Parece estranho, mas para onde eu vou? Não caminha, simplesmente vai. Deixa-se agir e no caminho eu vou mostrar qual é esse lugar. E assim Abraão faz essa experiência da fé. A jornada de Abraão, aqui para a gente entender um pouquinho o que é esse êxodo, né? Então nós temos Ur dos Caldeus, temos esse grande processo de caminhada, a Babilônia, né? Então aqui um território próximo da Babilônia, Ur dos Caldeus, então um lugar de grande idolatria, então significa justamente que sair daquela terra, como Taré já fez essa experiência, era sair do pecado, é uma saída da idolatria. E aí ele caminha pela Babilônia, passa pelo Eufrates, o lugar ali onde nós podemos dizer ali o lugar do paraíso, entre os rios Eufrates e Tigre, e nós temos justamente onde ele parte, Harã, lá em cima, lá, tá vendo? Gênesis 12, o chamado de Abraão. Harã, né, entre a Síria e a Síria, né, nós temos lá. E depois Abraão vai descendo, né, vai caminhando, ele vai para Canaã, faz
um novo êxodo, vamos dizer assim, uma nova caminhada, vai para o Egito e termina sua caminhada no sul de Israel. Então nós temos esse itinerário da jornada de Abraão. Com 75 anos é um atleta, né? É um grande atleta, caminhar tanto assim. Então, embora aqui ele caminhou com 75, quando ele vai chegar aqui, quantos anos ele já tinha? Né? Mais de 100, né? Segundo a palavra. Então já foi um grande tempo que nós temos aí. E a cada momento nós temos esses relatos. Como nós sabemos que ele caminhou tudo isso? Os relatos vão exemplificando. Já no relato que nós ouvimos da vocação de Abraão, onde ele estava? Em Harã. Já estava bem longe já, né, da terra onde ele nasceu, onde era do pai. Então ele atravessou a Babilônia. Ele já tinha vencido aí boa parte desse itinerário aí, desse lugar que, para o contexto do exílio, quando foi escrito, era um povo de extrema idolatria. Então, a promessa de Deus era que ele pudesse criar um novo povo que vencesse todo esse pecado da idolatria. Tranquilo? Alguém quer perguntar? Então essa é a jornada de Abraão. Então a cada texto nós vamos ver esses momentos. Aqui do 11 ao capítulo 13 nós temos esse roteiro todo, esse percurso todo de Abraão, e depois, no final da sua vida, nós temos essa saída do Egito para Canaã. Ele faz uma experiência semelhante a outros personagens da Bíblia. Moisés, que caminhou do Egito para a Canaã, mas nós sabemos que da onde ele veio. Ele não nasceu no Egito. Ele veio parar no Egito. Então, essa experiência ela é contínua. José, do Egito, também vai parar também no Egito, entre outros que fazem essa caminhada. O próprio Jesus, nós temos lá no Novo Testamento, por que Jesus foi parar no Egito? Junto com José, foi levá-lo para o Egito, justamente para que se cumprisse a promessa desse novo êxodo, agora em Cristo Jesus, que vence qualquer distância para que a revelação possa acontecer na sua pessoa. Então nós temos diversos outros momentos desse êxodo, dessa saída da sua terra e o retorno ao seu lugar. Até mesmo o exílio da Babilônia é a saída de Canaã para a Babilônia. Depois o retorno para a sua cidade. Sempre quando nós pensarmos em saída de Israel, nós estamos pensando em uma possibilidade de idolatria. E quando nós temos um retorno, a volta a essas promessas divinas. Abraão vai inaugurar esse rompimento da idolatria, mostrando que onde o povo estiver, é possível ser fiel. É possível ser fiel. Como Moisés, como entre outros, também é possível viver a fidelidade. Justamente. Então, estar em Harã e lá fazer um altar significa que ele está dedicando esse lugar a esse Deus único. E esse povo também. Se ele estava nessa cidade, ele está edificando aquela cidade para que eles pudessem fazer essa experiência. Então, junto aonde ele estiver, diante do seu chamado, ele faz essa experiência desse culto a esse único Deus. Então, Abraão
já no início, né? O fato de sair de Ur dos Caldeus, o seu pai, significa que já existia uma semente desse movimento, dessa experiência desse Deus único. Porém, em toda a fé existem as suas crises. Quem não vive sua crise, né? E para que existe crise, né, gente? Tem gente que coloca a crise como algo negativo. Nós não podemos entender a crise justamente sob uma ótica negativa. Só cresce, só tem maturidade na sua vida quem vive sua crise. Só consegue dar um passo a mais na sua vida, e aí quando nós falamos a crise da fé, só consegue dar um passo a mais quem tem a sua crise. Ou seja, pensa, reflete, então quem está em crise fica muito pensativo, né? Tem gente que fala assim, você está em crise, né? Principalmente na comunidade, né? Às vezes assim, né? Você está muito pensativo, refletindo, parece que está cabisbaixo, você está em crise, quer dizer, está muito reflexivo. Você está pensando sobre a sua vida, suas possibilidades de caminhar para cá ou para lá. Então, isso é importante. E é preciso ter crise. Porque senão você fica que nem o Zeca Pagodinho lá canta. Deixa a vida me levar. E não é assim. Precisa pensar no que você está fazendo. Pensar aquilo que você está realizando como obra, como sustento na sua fé. Senão a gente vai viver uma fé incrédula, né? Vamos dizer assim, é até contraditório, né? Mas Abraão, ele mostra justamente o contrário. É justamente que, a partir do capítulo 15 ao 18, nós temos esse momento da crise de Abraão. E agora? Sair da minha terra, sair do meu lugar. O que Deus preparou para mim? Ele prometeu tudo, mas parece que tudo está convergindo para o contrário. Então, o que está acontecendo? Ele prometeu isso na minha vocação e agora? Isso não acontece na minha vida? Então era a crise de Abraão também, a crise também de muitos. Olha, o Senhor prometeu no meu casamento que eu ia ser feliz, está lá no sacramento do matrimônio, e agora? O que eu faço? Então, são as crises. Então Abraão é um modelo para cada um de nós, para que diante da nossa crise possamos dar esse passo a mais. Então, diante da crise, o que é necessário fazer? Espera no Senhor. Fica ali firme. É coragem. Se tomarmos posturas diante de crise, ninguém consegue fazer nada e realizar nada. Crise, fala, espera. Não toma nenhuma postura na crise. Porque isso passa. Crise, todo mundo tem, então reflete, pensa. E quando acabar a crise, aí você já tem a decisão, talvez, de sim ou não, ficar, permanecer, ou comprar uma bicicleta, sei lá o que fazer, né? Mas você já tem a resposta. Dizem que na época de seminário, né, a gente dizia que um padre tem só 2 crises no ano. Cada crise dura 6 meses. Só 2, né? É assim, às vezes também na vida religiosa, é assim mesmo, só 2 crises. Cada crise dura 6 meses. Brincadeira. Então Abraão continua peregrino e não possui nenhuma terra, fica andando de lado a lado. Por outro lado, torna-se cada vez mais velho. Como que ele pode ter descendência se ele está velho? Não tem terra. Sara ainda é estéril e compromete qualquer descendência. Parece que as promessas são contraditórias. Aqui, Abraão precisa dar um passo a mais. E justamente parece que em algum momento ele faz uma experiência contrária. Pela falta de paciência, ele atropela as coisas. Faz com que Agar possa ter um filho com ele, e daí nós temos Ismael. Ele vai atropelando as coisas. Ele não espera o tempo de Deus. Ele quer viver o seu tempo. Justamente porque o tempo dele está acabando. Então essa briga, esse desespero, né? E agora? Deus prometeu, isso é certo. Mas como vou fazer? E aí ele quer agir segundo ele mesmo, e não segundo essas esperas, esse tempo de Deus. É também a nossa vida, a nossa caminhada. Nós queremos fazer tudo com a ordem cronológica. E o tempo de Deus não é cronológico. Deus não age pelo nosso relógio. O relógio de Deus
é cairológico, é tempo de graça, e o nosso não. Então é esse conflito entre esse tempo de Deus, as esperas humanas, em que Abraão também, dentro da sua perspectiva de fé, vai viver. Então, Abraão tem uma experiência profundamente humana. Se quisermos refletir a nossa fé, vamos pegar Abraão aqui e fazer a nossa experiência também dentro da nossa caminhada, da nossa espiritualidade, seja na comunidade de vida, seja no nosso dia a dia, na família, na vocação. Então aqui está o primeiro relato de vocação e assim a vocação à fé. Tranquilo até aí? Nós identificamos com ele? Vocês conseguem se identificar ou não? Não tem como, né? A gente tem que nos colocar também na pessoa de Abraão. Às vezes nós os atropelamos também pelo caminho, devido a achar que os tempos estão se perdendo. A fé, primeiro, nós temos o tempo de crise, porém nesse tempo de crise qual é a cobrança de Deus? Mas não a cobrança de uma fala, é uma cobrança que ela é cobrada pela vida, pelo dia a dia. A fé exige uma conversão permanente. Então a fé exige uma grande postura de acolhida à palavra de Deus. Então, depois do capítulo 18, depois dessa crise, Deus realiza a obra. Nós temos Isaac, o filho, porém, já tem um filho, já está alcançando uma terra, e agora parece que tudo está perdendo de novo. Então exige essa conversão. Olha, não é o fato de você ter tudo aquilo que você acha que é preciso, que você não deve caminhar ainda mais, que não deve dar mais um passo na fé. A caminhada do povo de Deus, ela é constante. Então, nunca nós devemos nos estabilizar na nossa caminhada de fé. E aqui nós mostramos, através desse relato que nós vamos refletir, entre Abraão e seu filho Isaac, o passo de acolhida à palavra de Deus. Então, o passo de acolhida à palavra de Deus constantemente é o quê? Caminho de conversão. Ela precisa ser contínua. Tem gente que fala assim, eu converti em tal dia. Minha conversão foi em tal dia. E ficou naquele dia. Parece que depois não houve mais passos. A minha conversão foi tal. Lógico que a gente pode nomear, um dia eu fiz essa experiência com Deus, mas ela não pode parar naquele dia. Ela precisa ser contínua. Foi a partir daquele dia, mas a cada dia também eu estou acolhendo a conversão. Eu acolho a conversão que não é minha, é de Deus. É em Deus. Então, Abraão justamente mostra, o relato do patriarcado vai mostrar que a fé exige conversão contínua, a todo momento. Não é uma data somente. A conversão de Abraão não foi somente no chamado dele, quando Deus falou, sai da tua terra, e ele saiu. Foi depois nessa caminhada também. Então isso exigiu também renúncia da parte dele para que ele pudesse ouvir a voz de Deus. Conversão, ela é sempre contínua. Então isso é muito pertinente dentro da figura de Abraão. Vamos pegar alguns textos aqui. Então, dentro do primeiro momento, né? Nós vamos pegar esse momento. Vocês têm a folhinha aqui, né? Tem a folha. Então, antes da crise, vamos ver Abraão antes da crise. Nós temos Abraão, que tem a sua genealogia, está no capítulo 11. A vocação de Abraão, capítulo 12, como já lemos. Abraão que faz a experiência no Egito, então ele faz uma grande experiência. Abraão e o seu sobrinho Ló, nós temos a experiência de Abraão e Ló. A vitória sobre os reis, parece que essa história aparece do nada. Abraão ele faz uma intervenção dentro de alguns reis que eram imperadores de diversos outros lugares próximo dele. E ele intervém e resgata o seu sobrinho Ló diante dessa guerra, desse conflito que estava acontecendo próximo à terra onde ele estava.
A aliança de Deus com Abraão, capítulo 15, de 1 a 20. Vamos pegar esse trecho para a gente ver esse momento da aliança de Deus com Abraão. Capítulo 15. Aliança de Deus com Abraão. Pode ler? Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor foi dirigida a Abrão numa visão nestes termos: Nada temas, Abrão, eu sou o teu protetor. Tua recompensa será muito grande. Abrão respondeu: Senhor Javé, que me dareis vós? Eu irei sem filhos, e o herdeiro de minha casa é Eliezer de Damasco. E ajuntou: Vós não me desses posteridade, e é um escravo nascido em minha casa que será o meu herdeiro. Então a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nestes termos: Não é que ele será o teu herdeiro, mas aquele que vai sair de tuas entranhas. E conduzindo-o fora, disse-lhe: Levanta os olhos para os céus e conta as estrelas, se és capaz. Pois bem, ajuntou ele, assim será a tua descendência. Abrão confiou no Senhor, e o Senhor lhe imputou para a justiça. E disse-lhe: Eu sou o Senhor que te fiz sair de Ur da Caldeia, para dar-te esta terra. Senhor Javé, como poderei eu saber que a hei de possuir? Toma uma novilha de 3 anos, respondeu-lhe o Senhor, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abrão tomou todos esses animais e dividiu-os pelo meio, colocando suas metades uma defronte da outra, mas não cortou as aves. Vieram as aves de rapina e atiraram-se sobre os cadáveres, mas Abrão as expulsou. E eis que ao pôr do sol veio um profundo sono a Abrão, ao mesmo tempo que o assaltou um grande pavor, uma espessa escuridão. O Senhor disse-lhe: Sabe que teus descendentes habitarão como peregrinos uma terra que não é sua, e que nessa terra eles serão escravizados e oprimidos durante 400 anos. Mas eu julgarei também o povo ao qual estiverem sujeitos, e sairão em seguida dessa terra com grandes riquezas. Quanto a ti, irás em paz juntar-te a teus pais, e serás sepultado numa ditosa velhice. Somente a 4ª geração os teus descendentes voltarão para aqui, pois a iniquidade dos amorreus não chegou ainda ao seu cúmulo. Quando o sol se pôs, formou-se uma densa escuridão, e eis que um braseiro fumegante e uma tocha ardente passaram pelo meio das carnes divididas. Naquele dia, o Senhor fez aliança com Abrão. Eu dou, disse ele, esta terra aos teus descendentes, desde a torrente do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos Sineus, dos Ceneseus, dos Cadimoneus, dos Heteus, dos Ferezeus, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Gezeus e dos Jebuseus. Aqui nós temos essa aliança firmada com Deus. Nós vamos voltar naquela compreensão do relato, da narrativa. Então nós temos uma narrativa javista ou eloísta? Javista, né? Porque o próprio Deus está falando com Abraão. Então, dentro dessa compreensão do patriarcado, é o próprio Deus que fala com ele. E dentro dessa perspectiva javista está acompanhado o quê? Uma narrativa sacerdotal. Nós temos aí uma celebração que dentro do contexto do exílio ainda era um ritual pertinente. Então, quando se
até mesmo no tempo de Jesus. Quando ia imolar um animal em sacrifício, em expiação a Deus, se fazia o quê? Se partia aquele cordeiro ao meio e se oferecia essa parte ao próprio Deus, ou melhor, se cortava ele, partia esse cordeiro ao meio, retirava uma parte do sangue, né, desse cordeiro, untava aquele cordeiro no meio, né, e oferecia a Deus. Então essa era a celebração que se fazia para expiação ao próprio Deus. Isso nós temos até no tempo de Jesus, e depois da nova aliança isso é cessado, e até mesmo os judeus eles deixam de lado esse tipo de sacrifício, né, dentro do contexto depois da destruição do templo. Isso é deixado de lado. Mas no tempo de Abraão, né, quando se coloca esse escrito na figura de Abraão, se justifica o quê? A imolação do cordeiro, dos outros animais, para expiação ao próprio Deus. Então, aonde Abraão está fazendo isso? Numa terra em que, depois da descendência dele, somente a quarta geração poderia retornar a esse lugar, irá voltar a esse lugar, devido a esse movimento desse êxodo. E até lá nós tínhamos essa dificuldade de um lugar para a adoração a esse único Deus. Então, Abraão inaugura o sacrifício. Por isso, a justificativa dos sacerdotes realizarem esse sacrifício e esse culto do sacrifício do cordeiro ou dos outros animais. Então, se colocava uma parte para, como se fosse a entrega ao sacerdote, e a outra parte para Deus. Então, era essa compreensão que se tinha do sacrifício. Então, essa é a aliança. A aliança está acompanhada do quê? De uma celebração, de um culto, em que Abraão passa também a realizar. A crise da fé. Parece que nesse momento, Abraão, diante desse questionar, né, porque ele faz um questionamento ali com Deus. Dentro desse questionamento, o trecho é pertinente dizer, ele confiou, né, existiu uma confiança nesse Deus. Então aqui, esse primeiro passo de Abraão dentro desse momento da sua vida, que é a confiança. Então, de tempos em tempos, Abraão reafirma esse compromisso com Deus nesta confiança. Então, depois nós temos o nascimento de Ismael, né, no capítulo 16. Então, filho da escrava, né, que depois tiveram que, vamos dizer assim, fugir, né, para um outro lugar, e esse lugar, né, como nós sabemos, é um outro lugar de outra tradição, uma tradição árabe. E aí nós temos aquilo que vai surgir, vamos dizer assim, segundo uma tradição religiosa, os árabes, né, dessa tradição de Ismael. Depois do capítulo 17, nós temos aqui um momento de uma aliança e promessa agora de uma descendência, de um pacto. Agora sim, nós temos depois o nascimento de Isaque. Capítulo 17. Vou ler aqui para vocês. Abraão tinha 99 anos. Já estava no limite da sua vida, né? O Senhor apareceu-lhe dizendo: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê íntegro. Quero fazer uma aliança contigo e multiplicarei o infinito a tua descendência. Deus também ainda quer fazer uma aliança novamente. Ou seja, a aliança de Deus com aquele que se coloca no caminho, ela é permanente. Deus sempre quer renovar uma aliança com aqueles que se colocam a caminho. Então,
essa renovação, vamos dizer assim, desse vínculo com Abraão, ela é permanente. E Abraão é sempre chamado a renovar esse vínculo dessa promessa com Deus. Por isso, de novo, ele vai fazer essa promessa. Anda em minha presença e sê íntegro. Quero fazer aliança contigo e multiplicarei ao infinito a tua descendência. Abraão prostou-se com o rosto por terra. Deus disse-lhe: este é o pacto que faço contigo. Serás o pai de uma multidão de povos. De agora em diante não te chamarás mais Abrão, e sim Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de povos. Então, se Abraão era pai de alguns, agora Abraão é o pai de muitos povos. E quando a gente fala de muitos povos, quer dizer que Abraão não é um pai de um povo, de um lugar. É um pai de vários lugares. Aqui também se justifica os diversos povos segundo suas tribos, as tribos de Israel. Então, por isso, Abraão não é um pai de um único lugar, mas é um pai de diversos lugares. Por isso, Abraão, posso arriscar dizer, ele é esse ícone da imagem do próprio Deus. Se Abraão é chamado a abençoar, em nome do próprio Deus, é esse o ícone, vamos dizer assim, do próprio Deus. Por isso nós temos uma imagem, quando a gente coloca a imagem do próprio Deus, é a imagem de Abraão. Você tem lá a imagem do Divino Pai Eterno, já viram a imagem dele? Tem o Pai, tem o Filho, o Espírito Santo e a Virgem Maria junto na imagem. Na imagem parece que aquele pai, né, barbudo, é um patriarca, é um Abraão ali, é um pai na fé. Então essa imagem, essa compreensão que persiste do próprio Deus pela imagem desse primeiro homem da fé, que é Abraão. Então nós temos essa compreensão. Embora a imagem não existe, se pegarmos uma tradição judaica, não existe imagem de Deus. É muito arriscado, né, colocarmos uma imagem para o próprio Deus. Mas isso ficou de um modo popular, né? Então, pela imagem do povo, se constituiu a imagem do Divino Pai Eterno. Tornarei a ti extremamente fecundo, farei nascer de ti nações, e terá reis por descendentes. Faço aliança contigo e com tua posteridade, uma aliança eterna, de geração em geração, para que eu seja o teu Deus e o Deus da tua posteridade. Darei a ti e a teus descendentes, depois de ti, a terra em que moras como peregrino. Então, a terra que você mora ainda, você é um peregrino, mas depois essa terra será dada. Toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o teu Deus. Então aqui a promessa que é acompanhada a essa aliança primeira que foi feita de Deus com Abraão. Alguma dúvida? Eu estou passando um pouquinho porque a gente não consegue aí refletir passo a passo, né? Mas eu acredito que o mais importante aqui é esse momento desta aliança, desse firmamento com Deus. Deus disse ainda a Abraão: tu, porém, guardarás minha aliança, e tua posteridade nas gerações futuras. Eis o pacto que faço entre mim e vós, e teus descendentes, que tereis de guardar todo homem. Entre vós será circuncidado. Cortareis a carne de vosso prepúcio, e isso será o sinal da aliança entre mim e vós. Então, a justificativa do povo do pós-exílio, do momento do exílio, de todos os homens serem circuncidados. Então, a circuncisão é realmente isso que ele vai colocar aqui. Cortareis a carne do prepúcio, e isso será o sinal da aliança entre mim e vós. Ainda os judeus guardam essa tradição abraâmica, né, de cortar o prepúcio, né, para que possa ser um sinal desse momento, dessa descendência. É um sinal desta filiação, vamos dizer assim, do homem, do varão, com a relação
dessa filiação de Abraão. Então, por isso, esse costume em que depois Paulo ele traz uma grande discussão no primeiro concílio, vamos dizer assim, concílio de Jerusalém. Aqueles que se colocam no cristianismo devem ser circuncidados ou não? Existiam alguns grupos que diziam que sim. Graças a Deus, Paulo chegou lá e mudou essa situação toda. Que falou, não, olha, aos gentios cabe que se conserve. Quem quiser, fica livre, né, entre eles. Mas aos gentios fica livre aí essa questão toda. E depois isso acaba saindo dessa tradição judaica e nós vamos realmente criando essa identidade que, para nós, a circuncisão, ou seja, esse sinal novo, é o quê? É o batismo. É o batismo. Nenhum outro sinal será dado senão esse sinal da eleição desse povo eleito com o batismo. Então não é preciso ser circuncidados se nós somos batizados. Graças a Deus. Graças a Deus. Então era um sinal antigo, né? Tranquilo até aí? O anúncio do nascimento de Isaac, o rito, né? Então é descrito o rito para que os judeus pudessem saber como acontecia no período do exílio, dessa nova constituição celebrativa. Já no Gênesis é citado a palavra do próprio Abraão, esse rito da circuncisão. Depois os anjos, dentro do carvalho de Mamré, né, e esse momento em que nós temos o relato entre Sara, né, e o riso de Sara. E é interessante que algumas tradições falam que enquanto o anjo falava, Sara estava brincando. Brincar e rir tem o mesmo sentido dentro da palavra hebraica. Então, ou ela estava brincando, ou seja, não estava levando a sério, e justamente quando se brinca, não leva a sério, né? Então, esse riso, né, não era um riso de felicidade, mas é um riso de que ela estava não levando a sério aquilo que era a promessa. Então, ela é convidada, diante dessa experiência, a ter essa atitude como Abraão, ter essa certeza da promessa divina. Então, depois, capítulo 18. Nós temos Sodoma. É um lugar em que o povo é convidado à conversão. Então, a partir desse momento da crise, nós temos relatos da confiança de um povo em que Abraão é um ícone de misericórdia. Um ícone de misericórdia. Nós temos aquele relato em que Abraão quer poupar esse povo. Ou seja, ele quer a conversão desse povo. E a ideia desse relato, desse diálogo, da destruição desse povo. Qual que é o projeto de Deus nesse contexto? Ele queria eliminar. Então existe esse conflito. Olha, mas segundo a promessa, não é preciso um povo? Então como que se realiza essa situação? Vamos pegar lá capítulo 18. Versículo 16. Os homens levantaram-se e partiram em direção de Sodoma, e Abraão os ia acompanhando. O Senhor disse então: acaso poderei ocultar a Abraão o que vou fazer? Pois que Abraão deve se tornar-se uma grande nação e poderosa, e todos os povos da terra serão benditos nele. Eu escolhi para que ele ordene aos seus filhos e à sua casa, depois dele, que guardem os caminhos do Senhor, praticando a justiça e a retidão, para que o Senhor cumpra em seu favor as promessas que lhe fez. Versículo 20. O Senhor ajuntou: é imenso o clamor que se eleva de Sodoma e Gomorra, e seu pecado é muito grande. Eu vou descer para ver se as suas obras correspondem realmente ao clamor que chega até mim. Se assim não for, eu o saberei. Os homens partiram, pois, na direção de Sodoma,
enquanto Abraão ficou na presença do Senhor. Abraão aproximou-se e disse: fareis o justo desparecer com o ímpio? Talvez haja 50 justos na cidade, os farão perecer? Não perdoaríeis antes a cidade em atenção aos 50 justos que nela se poderiam encontrar? Não, vós não poderias agir assim, matando o justo com o ímpio e tratando o justo como um ímpio. Longe de vós tal pensamento. Não exerceria o juiz de toda a terra a justiça? O Senhor disse: se eu encontrar em Sodoma 50 justos, perdoarei toda a cidade em atenção a eles. Abraão continuou: não leveis a mal, se ainda ouso falar ao meu Senhor, embora seja eu pó e cinza. Se porventura faltarem 5 aos 50 justos, fareis perecer a cidade por causa desses 5? Não a destruirei, responderei o Senhor, se nela eu encontrar 45 justos. Abraão insistiu e ainda disse: talvez só haja aí 40. Não destruirei a cidade por causa desses 40. Abraão disse de novo: rogo-vos, Senhor, que não vos irriteis se eu insisto ainda. Talvez só encontrem 30. Se eu encontrar 30, disse o Senhor, não o farei. Abraão continuou: desculpai se ouso ainda falar ao Senhor. Pode ser que só se encontre 20. Em atenção ao 20 não a destruirei. Abraão replicou: que o Senhor não se irrite se falo ainda uma última vez. Que será se forem achados 10? E Deus respondeu: não a destruirei por causa desses 10. E o Senhor retirou-se depois de ter falado com Abraão, e este voltou para casa. Então, esse relato desse pecado de Sodoma e essa tentativa da reconciliação de Abraão. Então, significa que não tinha nem 10 justos, né? Porque Sodoma e Gomorra foi eliminado diante dessa tentativa aí, dessa reconciliação. No capítulo 21, capítulo importantíssimo para a gente refletir, o sacrifício de Isaque. Capítulo 22. Então nós temos esse texto. Que exige um novo passo na vida de Abraão. Então as promessas se encontram, existe o filho da promessa, agora Deus pede o sacrifício desse seu filho único. E há esse desespero de Abraão, mas também, ao mesmo tempo, essa obediência dentro desse itinerário, desse caminho ao sacrifício de Abraão. Então, eu vou ler esse momento aqui final, né, do relato, no capítulo 22, versículo 9, para a gente entender um pouquinho essa questão aí do sacrifício. Quando chegaram ao lugar indicado por Deus, Abraão edificou um altar, colocou nele a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e o pôs sobre o altar em cima da lenha. Depois, estendendo a mão, tomou a faca para imolar seu filho. O anjo do Senhor, porém, gritou-lhe do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Não estendas tua mão contra o menino, e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusastes teu próprio filho, teu filho único. Abraão, levantando os olhos, viu atrás dele um cordeiro preso pelos chifres, entre os espinhos, e tomando-o, ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Abraão chamou este lugar: o Senhor provará, de onde se diz até o dia de hoje, sobre o monte de o Senhor provará. Pela segunda vez chamou o anjo do Senhor a Abraão do céu e disse-lhe: juro por mim mesmo, diz o Senhor,
Pois que fizeste isto e não me recusastes teu filho único, eu te abençoarei. Multiplicarei a tua posteridade como as estrelas dos céus, como areia na praia do mar. Ela possuirá a porta dos teus inimigos, e todas as nações da terra desejarão ser a bendita como ela, porque obedecestes a minha voz. Abraão voltou então para os seus servos e foram juntos para Bersabeia, onde fixou a sua residência. Foi um lugar onde também ele morreu, né? Onde foi a sua morte, Bersabeia. O que é importante nesse texto? Primeiro, aqui está uma fonte sacerdotal, um ritual. Esse ritual, ele é muito próximo dos rituais do povo antigo dele, de Ur da Caldeia, onde se sacrificavam crianças em nome do próprio Deus. E Abraão, lógico que ele vai estranhar esse ritual, mas o texto é para mostrar que dentro da cultura judaica não é possível sacrificar crianças. A possibilidade de sacrificar um animal, né, como expiação a esse Deus. Então, primeiro, esse ensino sobre a tradição judaica do sacrifício. Não há sacrifício de crianças, como era a tradição de alguns deuses de Ur da Caldeia e do povo da Babilônia. Existia o deus Moleque, Ad-Moleque, algum termo assim, né, que surgiu o termo que nós usamos hoje, moleque, né? Quando a gente fala uma criança, seu moleque, né? É justamente essa criança imolada, essa criança para imolação. Então era esse termo que se usava para o sacrifício. Então, dentro da tradição de Abraão, não se sacrifica crianças. O sacrifício é do cordeiro. Se fizermos uma ponte entre a nova aliança, nós temos a figura do próprio Cristo, que se em Abraão nós temos esse momento em que Isaque, segundo uma tradição, nesse mesmo monte, ele caminha em direção ao sacrifício, carregando sua própria lenha. Nós vamos encontrar nesse texto anterior, se lermos ele inteiro. Abraão dá a Isaque a própria lenha para que ele pudesse caminhar. Então ele caminha, sobe a montanha com o seu próprio madeiro para que ele pudesse ser colocado em sacrifício. Se Isaque, o filho único, o primogênito, foi poupado, dentro do Novo Testamento nós temos aquele que caminha e carrega a sua própria cruz ao monte, e diante desse momento, nem ele mesmo, por misericórdia e por amor a cada um de nós, é poupado. Então nós temos esse novo sacrifício do próprio Cristo, ele mesmo que se entrega por cada um de nós, ele que é o novo Cordeiro de Deus. E em Abraão foi colocado um cordeiro no lugar daquele menino. E agora nós temos esse novo cordeiro que é colocado em sacrifício por amor a cada um de nós. Então nós temos que fazer essa ponte, né, vamos dizer assim, entre o Novo e o Antigo Testamento, dentro dessa recapitulação bíblica entre Isaque e o próprio Cristo, nessa experiência desse Deus, né, e nessa experiência com o Filho. Então nós temos essa recapitulação entre o Novo e o Antigo Testamento, que é importante, a gente tem que fazer essa leitura. É importantíssimo. Tranquilo até aí? Deus proverá. Sim. Há uma tradição que é a mesma montanha em que depois nós temos o Monte Calvário. Eu não sei reafirmar, mas muitos dizem que é esse mesmo lugar. O Monte Moriá, sim. Então, é uma tradição bíblica, né? Então, depois nós temos os filhos de Isaque, né, dentro dessa promessa, para a gente concluir. A história de Jacó ocupa
a maior parte do livro. Por que a maior parte do livro é ocupada com a história de Jacó? Primeiro, a sua atitude, né, de fidelidade ou de infidelidade nesses momentos, nesse texto, porque Jacó ele está representado o povo de Israel. O povo de Israel é representado na figura de Jacó. Em alguns momentos esses nomes se confundem. Jacó, Israel, José e as tribos, né? Então esses nomes são misturados, vamos dizer assim. Se nós temos Abraão representando essa figura do próprio Deus, a paternidade, nós temos a descendência desse Deus, a descendência de Deus, o seu povo, o próprio Israel. Então, quando nós pensarmos na história de Esaú, de Jacó, até mesmo de José e seus irmãos, nós estamos pensando de Israel, um único povo, entre os irmãos de José e José, as 12 tribos de Israel. Então, na figura deles, o que o povo do exílio está querendo mostrar e revelar? Está querendo mostrar nesses personagens a história de um lugar, Israel, e a história dessas 12 tribos, em que ora são fiéis a esta palavra, ora não são fiéis. Então tem essa história das tribos. Uma única tribo é fiel, a tribo de José, e que é a tribo de Judá. Então nós temos essa ponte entre a tribo de Israel, as 12 tribos de Israel, e o único estado, vamos dizer assim, que é Israel. Então, por isso, a maior parte do Gênesis vai falar sobre a origem desse lugar pelos personagens. A história de Jacó, como eu já disse, ocupa a maior parte do livro, porque é nela que as tribos encontram suas raízes. Então, o povo, dentro da tradição do exílio, procurava a sua raiz. De onde nós viemos? Como elas foram se formando? Então, é através dessa formação, dessa descendência, é que se formam as tribos. Talvez não tanto históricas, mas porque os grupos reunidos em nome de Jacó tiveram maior representação na formação do povo. Então, por isso, nós temos a formação desse único povo. Então, em Jacó, nós temos o quê? O roubo da bênção. Se pegarmos o texto lá, de capítulo 25, leiam ele para a gente refletir depois. A bênção de Jacó dentro do seu irmão Esaú. Um disfarça de Esaú porque o outro tinha mais pelos, né, e foi lá, e aí ele verificou o pai, né, Isaac, e viu que talvez pudesse ser Esaú, e abençoou Jacó. A luta dos próprios direitos entre eles. Então Jacó teve que fugir porque o irmão queria matar ele, né? Você me enganou. E a partir dessa fuga, o que acontece? Uma lição para Jacó. Ele foi enganado, teve que trabalhar 7 anos para que ele pudesse conquistar a mulher que ele queria, Raquel. E quando ele trabalha os 7 anos, o pai dela dá uma outra mulher. Ele é enganado. Depois tem que trabalhar mais 7 anos se quisesse a outra mulher. Então, parece que saiu meio caro essa bênção que ele quis, né? Então, justamente para mostrar esse nível penitencial dos 7, né? Dos 7 anos, o trabalho, o sacrifício, para que realmente ele pudesse recompensar esse momento da bênção. Então não foi algo assim, Deus deixou como está. Né? Parece que a justiça foi feita. Depois o encontro, né, entre os descendentes, entre Jacó e Esaú, e a sua descendência com os seus filhos, no capítulo 35. Então esse itinerário aí de Jacó. Por que na pessoa de Jacó a terra de Israel? Porque Israel teve que sofrer muito, teve que viver na escravidão, como Jacó teve que viver, para que ele pudesse repensar, e quando voltasse, realmente pudesse ser provado no fogo. E assim, reconhecer essa reconciliação divina. Então, na pessoa de Jacó, nós temos a história do povo de Israel que foi para o exílio, praticamente se fez escravo. Jacó foi escravo,
do pai da menina para que ele pudesse casar com ela. Então, se fez escravo para que ele pudesse ser livre e, na liberdade, pudesse trazer a sua família e retomar essa promessa da descendência em Israel. Em Israel. Então, por isso foi importante, é importante essa história de Jacó para compreender a história de Israel. Alguma pergunta até aqui? Silêncio. Então é isso. Então, nós vamos ver na próxima aula um pouquinho sobre essa questão, daquilo que eu já resumi. A gente já entra em José e já vamos pegar aí o livro do Êxodo. Deu tempo, né? Passou, né? Então é isso, gente. Vamos ficar em pé? César quer dizer alguma coisa? Vamos agradecer a Deus pelo dom da vida de cada um de nós. Que possamos também pedir essa fé, né, que vem desse próprio Deus em nossa vida, e que possamos ser fortalecidos nessa fé, diante das nossas crises, da nossa vida, possamos realmente dar o nosso sim a esse Deus, na espera de que Deus sempre tem algo bom, algo melhor para a nossa caminhada, para a nossa família, para a nossa vida. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de São Gregório Magno, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.